Hoje é dia 8 de abril de 2020, quarta-feira, e hoje nós vamos iniciar a aula revisando um numeral que vocês já conhecem. Vamos lá pegar o livro de matemática de vocês e abrir na página 36. E aí, quem sabe que número é esse, P3? Muito bem, esse é o número 7. P3, a tia vai ler esse poeminha que tá aí para vocês, tá? Se você já pintou 7, com certeza me conhece. Sou bem alto e importante. Você já sabe, sou o 7. P3, ó. 7. Deixa eu te explicar uma coisinha para vocês. Aí na nossa primeira página do livro, o 7 está escrito assim. Mas o 7 também pode ser escrito assim, tá? Com corte. Ó, deita e desce e corta, tá? As duas formas estão corretas. Continue escrevendo o numeral 7. Vocês vão completar o retângulo escrevendo o número 7, tá bom? Terminando, nós vamos fazer o seguinte. Escreva o número que vem antes e o que vem depois do número abaixo, dos números abaixo. P3, o que vocês vão fazer? Vocês vão completar as casinhas em branco com os números que estão faltando. Nossa primeira casinha aí tem no meio o número 3. Agora vamos lá para 3. Qual o número que vem antes do número 3? Vamos pensar. Ó, 1, 2, 3. Então, o número que vem antes do número 3 é o número 2. Aí vocês vão completar o primeiro quadradinho com o número 2, tá? Depois, para 3, nós vamos completar a casinha que vem depois do número 3. Qual é o número que vem depois do número 3? Ó, 1, 2, 3, 4. Muito bem. O número que vem depois do número 3 é o número 4. Então, vocês vão completar a casinha depois do 3 com o número 4. Tá? E assim vocês vão fazer nas outras casinhas. Ó, a casinha do número 6. Qual o número que vem antes do número 6? E qual o número que vem depois do número 6? Tá bom? Terminando, nós vamos para a atividade abaixo. Escreva o número que vem depois de cada um dos números abaixo. Ó, tem uma tabelinha aí de 1, começando pelo 1. E aí, vocês vão completar os números, com os números que estão faltando até o final, tá? Ó, 1, uma casinha em branco. 3, uma casinha em branco. 5, uma casinha e 2 casinhas em branco, tá? Vocês vão olhar com bastante atenção e completar. Terminando, vamos lá para a página 37. E a nossa primeira atividade é a seguinte. Pinte as bolinhas correspondentes ao número de figuras de cada conjunto. Depois, escreva o numeral correspondente à quantidade. Vocês vão contar quantos objetos tem em cada quadrado, vão pintar a mesma quantidade de bolinhas e depois escrever no tracinho que tem aí embaixo das bolinhas o número que representa essa quantidade. A tia vai fazer o primeiro com vocês, ó. Quantos helicópteros tem aí nesse quadrado? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês vão pintar 5 bolinhas, tá? E terminando, vão escrever nesse tracinho aí que tá embaixo das bolinhas o número 5, tá bom? E aí, vocês vão fazer a mesma coisa no quadrado do espelho, dos espelhos, das peras e dos bolos. Vão contar quantos tem, pintar a mesma quantidade de bolinhas e escrever o numeral, tá bom? Terminando para 3,
nós podemos fechar o livrinho de matemática, tá? E pegar o livrinho de linguagem, tá bom? Para darmos início às nossas atividades do livro de linguagem. Então, para 3, no nosso livro de linguagem hoje, nós vamos revisar uma vogalzinha que vocês conhecem. Quem lembra que vogal é essa daqui, ó, para 3? Parabéns para quem falou vogal U. A vogal de urso, urubu, uva, tá? Hoje nós vamos relembrar essa vogal. E para isso a tia pede que vocês abram na página 44 do livro de linguagem, tá bom? E a nossa primeira atividade tá pedindo para a gente cantar uma musiquinha. A tia vai deixar o link, tá? Ouçam com bastante atenção a musiquinha, porque depois vocês vão pintar os personagens que aparecem na musiquinha, tá bom? Só os que aparecem, hein? Terminando, nós vamos para a página 45. E a nossa primeira atividade da página 45 é a seguinte: observe o nome do animal abaixo e circule a vogal U. E aí, para 3, que animal é esse? É o urso. Aí dentro deste retângulo está escrito urso. Vocês vão circular somente a vogal U, tá bom? Depois, vocês vão fazer o seguinte: copie a vogal U na forma cursiva. É essa forma aqui que a tia escreveu no quadro. Vou relembrar o movimento para vocês, tá? Primeiro da vogal U cursiva minúscula, que é essa daqui. Para escrever a vogal U minúscula, vocês vão usar o mesmo movimento da letrinha I, só que 2 vezes, ó. Vamos ver? Sobe, desce juntinho e escorrega, sobe de novo, desce juntinho e escorrega. Viu? E aí, na vogal U maiúscula, o movimento é esse, para 3, ó. Cabinho do guarda-chuva, desce, sobe e escorrega, tá? Vocês vão preencher os retângulos aí, escrevendo a vogal U minúscula e maiúscula, tá bom? Então, para 3, terminando de escrever a vogalzinha U no retângulo, nós vamos para a atividade abaixo que está pedindo o seguinte: complete o quadro com as vogais na ordem correta. Qual é a ordem das vogais, para 3? A, E, I, O, U, tá bom? Vocês vão completar os quadradinhos que estão em branco com as vogais na forma que está sendo pedida, tá? Nosso primeiro retângulo está pedindo que a gente escreva em caixa alta, que é essa letrinha aqui, ó. A, E, I, O, U. O segundo retângulo, essa é uma letrinha diferente, para 3. Letrinha de máquina. Então, a tia vai mostrar para vocês como que vocês vão preencher, ó. Aí tá assim. O E dessa letrinha é assim, ó. E, I, O, e o U é assim, ó. Tá bom? Depois vocês vão completar na forma cursiva, que vocês já conhecem, ó. A, sobe a montanha russa, volta, fecha a bolinha, escorrega. E, I, O e U. Depois nós vamos escrever as vogais maiúsculas. Como que escreve as vogais maiúsculas? Ó, vamos começar pelo A. O A faz uma bolinha, não fecha e escorrega, tá? A vogal E já tem aí. Aí nós vamos fazer, mas a gente vai relembrar o movimento mesmo assim, ó. Desce, faz uma voltinha e escorrega, tá bom? A vogal I é assim, para 3, ó.
puxa para cima, desce e faz um cabinho, tá bom? A vogal O, desce, sobe, fecha o caracol. E a vogal U é assim, ó. Cabinho do guarda-chuva, desce, sobe e escorrega, tá bom? Terminando essa página 45, vocês podem passar para a página 46. Então, pré-3, na página 46, nós vamos fazer o seguinte na nossa primeira atividade. Escreva a vogal inicial do nome das imagens. Vamos ver quais são as imagens que nós temos aí? Ó, nós temos um urubu, unha, uva, urso, o número 1 e umbigo. Com qual vogal todas essas imagens começam? E aí, pré-3? Qual foi a vogal que nós revisamos hoje mesmo? É com essa vogal que vocês vão completar todos os quadradinhos que estão ao lado das imagens, tá bom? Depois, nós vamos observar a palavrinha que está lá embaixo. Aí está escrito urso, pré-3. Urso. Quantas letras tem nessa palavra? Vocês vão contar quantas letras tem. Quantas sílabas há nessa palavra? Qual é a primeira letra dessa palavra? Qual é a última letra dessa palavra? Qual é a primeira sílaba desta palavra? Qual é a última sílaba desta palavra? Tá bom? Sílaba pré-3 é quando vocês juntam uma letrinha com a outra, tá? Ó, no caso, urso, tá? Vocês vão contar quantas sílabas tem, tá bom? E aí vocês vão escrever qual é a primeira sílaba, qual é a última sílaba e quantas sílabas tem, tá? Terminando, vamos para a página 47. Na página 47, a nossa primeira atividade é a seguinte. Ajude a abelha a chegar à colmeia. Passe apenas pelas casas com as palavras que começam por vogal. Usem lápis de cor. Vocês vão levar a abelhinha até a colmeia, seguindo só o caminho que começam com palavras que começam por vogal. Quais são as vogais mesmo? A, E, I, O, U, tá? Então, vocês vão levar seguindo pelo caminho que tem palavrinhas que começam com as vogais, tá bom? Depois, na atividade abaixo, vocês vão fazer o seguinte. Complete os quadradinhos com a vogal que inicia cada palavra. Ó, aí nós temos uma ovelha. Ovelha começa com qual vogal? Depois nós temos o urso. Urso começa com qual vogal? Daí temos o abacaxi. Com qual vogal começa o abacaxi? Temos o elefante. E também temos a igreja. Vocês vão completar os quadradinhos em branco, colocando a vogal com qual cada palavra começa. Tá bom? Terminando essa atividade, vocês podem fechar o livrinho de linguagem de vocês e pegar o caderno de aula para a gente dar início às nossas próximas atividades, tá bom? Pré-3, no caderno de aula hoje, vocês vão abrir nesta folhinha aqui do numeral 7 e nós vamos, vocês podem ver que nessa atividade o 7 já está cortado, né? Como a tia falou no começo do vídeo, que podem ter duas formas, ó. Deita, desce e corta. Nessa atividade vocês vão escrever assim, tá bom? E aí, pré-3, vocês vão cobrir todo o pontilhado do número 7, seguindo esse movimento que a tia mostrou. Deita, desce, corta, tá? E depois vocês vão escrever nos quadradinhos abaixo sem o pontilhado, tá bom? Fazendo esse movimento aqui. Deita, desce e corta. Tá? Terminando, vamos abrir nesta folhinha aqui da vogal U e nós vamos fazer o seguinte. Complete as letras
Pinte os quadradinhos que tem a letra U e dê um bonito movimento. Vocês vão cobrir o pontilhado de todas as letrinhas, mas vão pintar só os quadrados que tem a letra U, tá bom? Depois, faça um colorido bem bonito no cacho de uvas, tá, pré-3? E por hoje é só. Não se esqueçam de colocar o nome e a data nas atividades do caderno de aula, tá bom? Ó, um beijo para vocês, bom trabalho e qualquer coisa chamem as tias, tá? Que a gente está online para atender vocês. Beijinho, tchau!